Sejam bem-vindos ao Espectros, o podcast de entrevistas da revista Autismo. Meu nome é Thiago Abreu e sou jornalista. Assim como o espectro de cores é formado por muitos tons, é impossível resumir alguém apenas pelo que faz. Aqui no Espectros, trazemos as pessoas que constroem a comunidade do autismo no Brasil para saber mais sobre estes indivíduos, além da história, seja familiar, profissional ou pessoal com diagnóstico. Este podcast é uma produção da revista Autismo com patrocínio da clínica Somar Special Care. E a nossa convidada do mês de setembro é pedagoga e ativista, foi uma das primeiras mães atuantes na Associação de Amigos do Autista de São Paulo e, com a sua experiência, se tornou uma das primeiras ativistas do autismo no Sergipe. Também chegou a ser presidente da Associação Brasileira de Autismo, a ABRA, em 4 mandatos. Com essas credenciais, Maria do Carmo Tourinho é a entrevistada do Espectros deste mês. Maria, muito obrigado por ter topado o nosso convite para poder falar sobre muitas questões em relação ao seu trabalho, sua trajetória e as suas percepções sobre o campo do autismo. Falei aqui um pouco sobre as suas credenciais, mas do ponto de vista pessoal, quem é Maria do Carmo Tourinho? Então, Maria do Carmo é uma pessoa que basicamente, assim, posso te dizer que ela teve uma história de vida onde ela teve, assim, uma Maria do Carmo antes, outra Maria do Carmo depois, né? Então, antes do Ramiro, eu era uma pessoa que trabalhava, mas não tinha, assim, essa visão, né, de humanidade que eu tinha, né? Eu era muito... não tinha não me ligava muito nessas coisas, né? E depois do Ramiro, não. A vida se transformou totalmente diferente. Aí eu me interessei mais em estudar, me interessei mais em ler, me interessei mais em ser bastante profissional. E o seu primeiro contato com o autismo veio com o diagnóstico do seu filho ou você se lembra de ter ouvido falar sobre autismo antes disso? Não. O meu contato com o autismo veio quando o Ramiro nasceu, em 1984, fevereiro de 1984. Em torno de 6 meses depois, eu comecei a notar que ele era diferente, mas não sabia o que era, que eu nunca tinha ouvido falar sobre autismo. Daí fiquei um pouco desesperada, justamente quando ele completou 1 ano, né, já em fevereiro de 85, eu vi uma reportagem da AMA de São Paulo, numa revista Vida e Saúde, que o Sebrae, alguém do Sebrae assinava, e eu peguei na mesa de alguém. E, coincidentemente, assim, a foto era o menino da Maria Alice, inclusive, né, uma amiga minha de São Paulo também, que se tornou minha amiga, tinha na capa, assim, o estranho mundo de uma criança autista, e aparecia o menino. E eu olhei o menino, aí eu já senti, assim, na pele o que era que Ramiro tinha. Porque até então, nenhum médico aqui me dizia, ninguém sabia, alguns médicos diziam que ele não tinha nada, outros médicos diziam que ele tinha alguma coisa. E ninguém me dizia o que era, entendeu? E eu fiquei naquela via sacra, pulando de um para outro, com raiva de quem me dizia que ele tinha alguma coisa, e com raiva também de quem me dizia que ele não tinha nada, entendeu? Então, foi basicamente assim, eu vi o autismo a primeira vez nessa revista Vida e Saúde. E a sua fala me faz pensar em 2 coisas. A primeira coisa, essa contradição entre perceber que há alguma coisa, mas ao mesmo tempo uma certa negação de quem diz que tem alguma coisa, né? E eu imagino que isso também são sentimentos conflitantes em muitas famílias que passam com o processo de diagnóstico até hoje, mas também o fato de que em 1984, e aqui no Espectros a gente já conversou com muita gente que também fez parte do início do ativismo do autismo, era outro cenário, era outro Brasil, era outra sociedade. Então, como é que era, por exemplo, o cenário médico de suporte, de saúde naquela época para o seu filho? Olha, se você vê que as pessoas veem que era um outro cenário aí na parte do sul, aqui no Nordeste, o cenário era pior ainda, era totalmente diferente, entendeu? Então, nem a própria medicina me dizia. Então, quando eu peguei a revista, que eu li, que eu vi que eu comecei a ler a reportagem, eu comecei a ler os comportamentos e comecei a ler as características, até feita pelo Dr. Reimer Rosenberg, e aí eu já fui para os médicos, né, daqui, dizendo que eu achava que ele tinha autismo. E muita gente ficou assim, sem... Primeira médica que eu fui, ela olhou para mim e disse, mas ainda bem que você veio cedo, né,
tem um aninho, ele tá muito novinho, você vai fazer a terapia e ele vai ficar curado. Então ela me deu a entender que o autismo tinha cura, né? E aí eu saí de lá toda feliz, aí com o remédio, com tudo. Fui para outra, que a outra também não me disse nada, não completou nada, passou o Gardenal para ele tomar sem nada. E fui para um outro que chegou para mim e perguntou, eu não sei bem o comportamento do autista, como é que ele é? E aí, por fim, eu fui para uma outra médica, jamais renomada aqui, jamais nova, e foi quem me ajudou, basicamente, né? Foi a doutora Marbene Guedes. E aí foi que ela me disse assim, eu não tenho muito conhecimento dessa área, sou neurologista, mas não é um pouco a minha área. Mas eu vou ver o que a gente pode fazer, junta o que é que a gente pode fazer pelo Ramiro. E aí, sim, foi que ela passou algumas terapias, algumas coisas, foi a pessoa que me deu esse suporte. Mas, assim, foi uma negação, né? Naquela época foi horrível mesmo. Ninguém realmente sabia nada de autismo. Eu não conhecia ninguém que tivesse autista, filho autista aqui, entendeu? E foi muito, muito difícil. Você citou um pouco antes a AMA de São Paulo, que é a primeira associação de autismo que ganha expressão nacionalmente, né, em 1983, uma história aí de muitas décadas, e você acompanhou isso também um pouco no começo, né? Quais são as suas memórias, assim, de quando você teve o primeiro contato com a AMA, como era a associação, como é que era o trabalho do pessoal? Bom, meu primeiro contato foi o seguinte, quando eu vi que aqui, eu moro em Aracaju, você sabe, daqui de Aracaju eu fui para Salvador, peguei o Ramiro e fui lá procurar um médico. Então, um médico que me indicaram, ele me disse que eu tinha uma boa médica aqui em Aracaju, que eu voltasse, que não precisava. Tá lá. Depois eu não me conformei. Ele tinha 2 aninhos já, eu passei um ano nessa via sacra, e ele ia fazer 2 anos quando eu tirei férias, eu já estava no Sebrae na época, eu tirei férias do meu emprego e eu consegui levantar uma grana, porque também até então a situação financeira não era muito boa, e eu tinha comprado uma casa, até por conta do Ramiro, né? E eu vendi um apartamento, eu disse, vou gastar esse dinheiro todo em São Paulo. Peguei um avião e me mandei para São Paulo com ele. E aí, em São Paulo, eu comecei a procurar aqueles médicos que estavam naquela revista, que estavam dando entrevista, o doutor Salomão Schwartz, a fono Beatriz Padovan, e alguns outros profissionais que participaram daquela entrevista naquela revista. Daí eles me falaram sobre realmente o que já foi uma outra história, né? Já foi uma outra conscientização, né? E depois que eu passei por vários médicos e uma das psicólogas, que eu fui também lá em São Paulo, aí me indicou que eu visitasse a AMA São Paulo, porque ela sentiu que eu estava com muita ansiedade, eu estava com muita coisa na minha cabeça, estava meio confusa mesmo, entendeu? E ela disse que talvez assim, eu conseguindo manter um contato com outras mães, podia melhorar e eu podia pisar no chão, assim, firme, e sair dessa angústia, desse estresse que eu estava, né? E aí eu fui lá para a AMA de São Paulo. Foi o primeiro contato que eu tive. Eu cheguei lá, e aí eu falei, né, já com o Ramiro, inclusive, né, que eu andava com o Ramiro sempre no braço, lá em São Paulo, estava sozinha, e aí quando eu cheguei lá na AMAS, me receberam muito bem, né, meu primeiro contato foi com a Ana Maria, e aí eu falei para ela, né, toda a minha história, eu contei tudo que eu te falei, e nós conversamos um bocado. Depois ela me levou para conhecer a associação, aí foi daí que eu vi outros meninos autistas, foi lá na AMA de São Paulo, né? E eu voltei assim, encantada, né? A reação que eu tive foi que ali era o lugar para o Ramiro, eu estava procurando alguma coisa, né? Como eu fui aqui, o Sebrae não era uma empresa pública, mas era tipo economia mista, tinha envolvimento com o governo do Estado, e o escritório do governo do Estado de Sergipe era em São Paulo, e São Paulo era também do órgão, era da Codise, onde era o Sebrae era ligado também à Codise. E aí eu falei com o gerente lá se ele me transferia. Eles, não, transfiro, tranquilo, se você quiser vir embora para cá, eu te trago. Mas assim, todo mundo começou a me aconselhar que não era bom, eu tinha mais 2 filhos, eu ia mexer com os estudos, com a vida de meus outros filhos, entendeu? Então, que não era muito legal eu fazer isso. Até então, eu estava separada do meu marido, né? Já não estava mais convivendo com ele. E, bom,
Eu voltei, mas a minha intenção era de ir embora para São Paulo. Quando eu cheguei aqui em Aracaju, e aí eu falei com a minha chefe lá, e disse, eu tô indo embora, eu vou pedir a transferência, o Pacheco disse que me transfere. Aí ela, menina, não vá, você tá muito nova, você tem um campo muito bom aqui, eu sou uma pessoa muito inteligente, não vá, não faça isso. E aí uma colega minha disse assim, por que que você não cria uma associação aqui em Aracaju? Aí eu disse, tá, mas aqui é o fim do mundo, ninguém aqui, eu não vou fazer nada, eu não conheço nenhum autista. Não, a gente começa, se você quiser, eu te ajudo. Aí pronto, daí foi um estalo, eu fui nas rádios, fui na televisão, procurar quem era que se interessava, quem tinha filho autista. Aí nessa me apareceu dois casais, né? Um com um menino, mas todos dois com autista bem leve, né? De bom funcionamento. E aí me juntaram-se a mim e a gente fundou a associação. E aí a gente ficou, eu comecei a manter mais contato ainda com o pessoal de São Paulo, e eles ajudaram muito, né, em termos de documentação, o que fazer e tudo mais. Então, é, foi assim que começou a minha amizade, né, com o pessoal lá, e a gente fez um intercâmbio muito bom entre São Paulo e Aracaju, na criação da AMAS. Aí comecei a fazer eventos, né, fiz a primeira jornada regional, foi a primeira jornada, não sei o nome, mas foi a primeira jornada de saúde mental. Aqui foi, em Aracaju, lotei um auditório. Depois dessa jornada me apareceu mais duas famílias, e aí a coisa foi crescendo. Essa jornada foi em que ano? Você lembra? Em 1987, foi no ano da fundação da AMAS. O Ramiro nasceu em 84. Eu fui para São Paulo em 86. De 86 para 87, foi mais ou menos isso. E aí eu fundei a AMAS em 87. A AMAS daqui de Aracaju. Eu conversei com a Ana Maria e também com a Marisa Fúria, alguns anos atrás aqui no Espectros, né? E um dos pontos muito importantes sobre a história da AMA é exatamente os eventos sobre autismo e a ligação associativa que tiveram com outras entidades em Brasília, né, em outros estados, também o Sergipe, do qual está muito associado à sua história. E eu queria te perguntar que dentro desse processo associativo da AMA e das AMAs em seus vários estados, ocorreu também uma necessidade de um ativismo nacional sobre o autismo, e aí mais tarde, se não me falha a memória, em 88, surgiu a ABRA, a Associação Brasileira de Autismo, que você chegou a ser presidente. Eu queria te perguntar, você participou da fundação da ABRA? Sim, como eu fundei a AMAS em 87, então assim, a entidade que eu tinha conhecimento, né, que trabalhava, que atendia pessoas com deficiência, era a APAES, né? Então, assim, eu olhei que a APAE, ela tinha APAE em todo o Brasil, e tinha a Federação da APAE. Aí eu comecei a pesquisar bem toda essa área, né? E aí me instalou na cabeça, por que que não tem uma federação também de autismo? Aí liguei para as meninas em São Paulo, e digo, gente, vamos fundar uma associação brasileira, talvez a gente, com a associação brasileira já criada, fortalece mais ainda as nossas associações estaduais e também estimula mais também a criação de outras AMAs em outros estados. Até então a gente tinha a AMA de São Paulo, que foi a primeira, nós tínhamos Brasília, Rio de Janeiro, Sergipe, Manaus, Bahia, foi quem participou da fundação da ABRA, e Minas, fomos nós, que participamos. E daí nós fundamos a ABRA em 98, as primeiras reuniões foi em 98. 88, não? 88, 98, 88, desculpa lá. E aí foi em 88, e aí em 89, bom, nós nos reunimos, duas vezes em Minas, uma vez em São Paulo, e aí nós criamos em 89 a associação, onde o primeiro presidente na época foi o de Minas, agora estou lembrado, porque ele ficou muito pouquinho mesmo. E aí logo foi a Deusina, né? A primeira presidente, basicamente, né? Foi esse presidente
Esqueci o nome dele, não tô me lembrando agora, deu um branco. E aí, logo, logo, quando a gente formou a Abra mesmo, aí a Delzina assumiu a presidência. Em 89, a gente fez o primeiro Congresso Nacional de Autismo. Aí foi que, assim, o autismo no Brasil aí explodiu, basicamente, né? Porque nesse primeiro congresso, as meninas, foi feito em Brasília, com a Delzina, com a Nilzarete e o pessoal da Asteca, né? E foi, assim, um congresso muito bom, nós lotamos o Centro de Convenções Ulisses Guimarães, né, lá em Brasília, e foi gente de todo o Brasil, que nós mandamos isso para todas as secretarias de saúde, para todos os conselhos de psicologia, então, para todas as áreas afins, né, todas as federações que representavam essas áreas afins, todas as outras instituições, então, do Brasil inteiro, nós mandamos o comunicado da realização do primeiro Congresso Nacional de Autismo, né? E aí, bom, foi lá que surgiu muita gente, a gente conheceu muita gente, e isso foi em 89, né? Quando foi em 90, aí nós fizemos a primeira jornada aqui em Aracaju, e foi criado o GEPAP, que era o Grupo de Estudos e Pesquisa, foi criado pelos profissionais que foram para esse congresso, né? E aí eles vieram se reunir no outro ano aqui no estado de Sergipe, aqui na Caju, e nós fizemos a primeira jornada regional. Dentro da Abra, o que é que nós é, é, sugerimos e definimos? Que a cada 3 anos a gente fazia um congresso nacional, e os outros 2 anos a gente faria uma jornada em alguma cidade do Brasil. Então, sempre nós temos, assim, uma jornada, 2 jornadas, depois um congresso, 2 jornadas, depois um congresso em alguma cidade. E a gente vem fazendo isso, já houve congresso, foi Brasília, São Paulo, Fortaleza, Maceió, Recife, Manaus, e aí a gente explodiu em vários lugares, né? E quando foi no Congresso da Música, Deusina ficou de 89, eu acho que de 89, 90, 91. Então, quando foi 91, 92, aí eles passaram a presidência para mim. Aí eu fiquei 8 anos na presidência. Além dessa gestão, você foi presidente em outras ocasiões, né? No total, assim, por quanto tempo e quais gestões você ficou presidente da Abra? Então, eu fiquei na segunda e terceira gestão. Não, segunda e terceira gestão, basicamente. E depois, agora, já em 2016, aí eu voltei a me candidatar. Eu tive um período, bom, depois a gente fala, foi a história do Ramiro, né? Então, ficou um pouco difícil, né? A participação, a viagem, tudo, como está sendo agora. Eu já falei para as meninas que eu fico esse ano, mas que ano que vem a gente vai ter que fazer uma nova eleição, a gente prorrogou o mandato, porque a gente estava com dificuldade de fazer um evento, né, em algum lugar, que sempre os mandatos, sempre as eleições acontecem em eventos. E como teve em São Paulo e muita gente não pôde ir, então a gente não teve eleição. Mas esse ano a gente vai ter que fazer, ou aqui ou em qualquer outro lugar, alguma jornada para que a gente possa fazer eleição, porque eu só fico até esse ano, ano que vem eu saio, porque está difícil para mim, né? E aí eu voltei em 2016. Eu fui para um congresso no Amapá, fui no Amapá, e lá houve eleição, e aí elas me convidaram, se eu não queria me candidatar, porque foi uma boa gestão e tudo mais, e aí eu me candidatei novamente. E aí ganhei a eleição, e aí nós fizemos aqui em Sergipe, em 2019, uma jornada, fui reeleita, bom, e aí agora eu estou até agora ainda. E eu imagino que desde a primeira gestão até essas gestões mais recentes, muita coisa mudou no cenário do autismo, na comunidade do autismo. Eu queria que você fizesse uma relação do seu trabalho como presidente e essa mudança no cenário do autismo. O que você percebeu que mudou principalmente? Então, o que mudou, basicamente assim, nós começamos assim que a gente fez criou a Abras, depois do Congresso, acho que uns 4, 5 anos depois, nós começamos a participar dos conselhos nacionais,
e essa participação, assim, a gente começou a participar também de muitas audiências públicas na Câmara, no Senado, e aí a gente participamos também da elaboração das novas leis, né, que foram criadas, né, e hoje a gente conseguiu muita coisa, né, primeiro a questão do atendimento, antigamente a gente não tinha, hoje já temos a inclusão, apesar de que ainda não é aquela inclusão desejada por todos nós, familiares de autista, mas já é um bom começo, em 2005, com a assinatura do decreto, também houve a assinatura do decreto, assinado pelo decreto da pessoa com deficiência, assinado pelo presidente Lula, da primeira gestão dele, né, e esse decreto de acessibilidade, né, depois do decreto, e aí assim veio a convenção, né, a nacional da pessoa com deficiência, daí veio a LBI, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, bom, foram criando outras associações. As meninas de São Paulo e algumas outras associações, nós fomos para o exterior, viajamos para o exterior, inclusive, participamos de eventos no exterior, e de lá a gente trouxe algumas novas metodologias. São Paulo, basicamente, é uma campeã em ter feito isso, trouxe o TIT, trouxe o PEX, trouxe o ABA, então, novas metodologias foram implantadas, né, no atendimento da pessoa com autismo. E também, assim, nas leis, nós começamos, uma das principais foi colocar o autista como pessoa com deficiência, né, que é a lei 12.7664, com a ajuda do senador Paulo Paim de uma mãe que é a Berenice Piana? Berenice, sim, com a ajuda com a Berenice também, então nós criamos essa lei. Participamos também da lei de cota do autismo no mercado de trabalho, né, colocar o autismo também no mercado de trabalho. Também a questão da compra do carro com desconto, né, que foi um projeto que saiu do CONAD, né, e foi votado em lei, e nós conseguimos, né, com que a família do autista pudesse também comprar o carro com desconto, né, e o atendimento, né, pelo SUS, nós entramos no Conselho Nacional de Saúde, e aí a questão das terapias, porque antigamente não existia, não tinha terapia pelo SUS, ninguém fazia, né, ou você tinha dinheiro para pagar, ou fazia mesmo, né, mas também nós começamos foram criados né, C1, C2, C3, C4, para atendimento, né, na questão da reabilitação, e nós colocamos o autista também na questão da reabilitação, na saúde, né, muita coisa realmente, assim, aconteceu, mudou, né, hoje a gente tem, eu sempre digo assim, quando as pessoas dizem que está sofrendo porque tem um filho autista, eu sempre digo, olha para trás, e quem começou sofreu muito mais, né? A gente não tinha nada, nós tivemos que criar tudo, nós tivemos que criar método, nós tivemos que treinar pessoal, não tinha ninguém capacitado para atender autismo na área nem professor, nem agente terapêutico, nada, entendeu? Então, tudo isso foi um sofrimento para a gente quando nossos filhos eram pequenos. Nossos filhos, basicamente, foi aquela comunidade, assim, que foram prejudicadas por não ter essa facilidade que tem nos atendimentos hoje, né? Hoje até os planos de saúde estão atendendo terapia e tudo mais, apesar de que sempre essas brigas, né, do rol taxativo, essas coisas todas, mas pelo menos ainda atende, e naquela época a gente não tinha, entendeu? Então, muita coisa mudou, hoje a gente tem, inclusive até informação, hoje não é só as AMAs que estão fazendo realmente jornadas, estão fazendo cursos, estão fazendo algum evento, simpósio e tudo mais, não. Hoje outras, tanto na área privada, como algum grupo de psicologia, como também alguma clínica, né, também está todo mundo se preocupando em fazer alguma coisa. Hoje a internet também, se você quer, tem muitas lives, né, o Lucelmo é campeão, em dar essa informação para a gente, entendeu? Então, assim, ele tem melhorado a vida de muitos pais que vai para a internet realmente ver o que está acontecendo e ele com as lives está instruindo muito, então mudou muito, 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 já a comunicação, a informação está muito, muito maior.
O interessante da sua fala é que você vai mencionando pessoas que apareceram aqui, né, ao longo dos anos no Espectros, e aí a gente vai fornecendo os links e entendendo, né, o sentido mais amplo também dessa comunidade e a função das diferentes gerações. E eu penso que esse também acaba sendo. Eu faço um paralelo, né, com a própria função de entender o ativismo regional, estadual, a nível federal, que também é um desafio que a Abra se propôs a fazer, historicamente, de lidar. E aqui no Espectros a gente também traz temas controversos, polêmicas, para contextualizar melhor, né? Que a comunidade do autismo também ela é feita de alguns dissensos, né? Alguns conflitos. E aí eu queria te perguntar sobre uma questão antiga, mas que talvez você pode contextualizar melhor para a gente. Em 2002, o jornal Folha de São Paulo publicou uma matéria chamada Aplicação de Castigos em Autistas será investigada por promotoria, que era uma polêmica envolvendo a AMA de Ribeirão Preto sobre o uso de mistura de boldo para inibir comportamento agressivo de alunos autistas. Você era presidente da Abra nessa época e disse em entrevista ao jornal que discordava dessa prática. Você pode contextualizar para a gente como foi essa polêmica na época e como era administrar essas coisas que não sei se aconteciam de vez em quando, de algum tipo de situação chata que tinha que administrar? Na questão da administração de crise, a gente sabe que quando eles entram em crises de alta agressão e de agressão, né, é muito difícil controlar, eles têm uma força muito grande, eles têm uma resistência muito grande, então é muito difícil para a gente, né? Então a gente tem que realmente conter essas crises, né? Mas assim, não é qualquer pessoa que faz isso. Não é eu chegar e a pessoa que não tem nenhum entendimento de como pegar, de como segurar, ou de como se combater essa crise assim, mas de uma forma que não machuque, que não maltrate o menino, né? Então, assim, da forma que estavam fazendo assim, por exemplo, o amarrar, eu não concordo, entendeu, em amarrar a criança, né? Então, eu acho que a gente pode disponibilizar um profissional habilitado que possa, naquele momento daquela crise, entendeu, interferir sabendo o que fazer e conversando e tendo aquela habilidade de deixar o menino um pouco mais leve, ele sair daquela crise sem que seja preciso ele ficar amarrado um certo tempo, né? Se eu lhe contar assim, vamos dizer, eu me lembro que tinha, às vezes, pessoas, que se eu não digo assim, pessoas que tenham conhecimento e pessoas que sejam também humanas. Porque às vezes as pessoas veem o autista como se fosse uma máquina, quando ele está dessa maneira, né? Eu sempre digo ao pessoal aqui, vocês não estão trabalhando com máquina, vocês estão trabalhando com ser humano, né? Então vocês não podem pegar o menino de qualquer forma, né? Então uma vez eu me lembro que eu cheguei aqui na Amas e eu demiti um funcionário porque o menino estava numa crise, ele tentou segurar o menino para o menino não se machucar, então ele encostou, sentou o menino, botou uma carteira na frente e tentou segurar, mas ele estava ali no celular, ou no celular não, naquele videogame jogando. Eu digo, você não está tendo atenção com o menino, não é só dessa maneira que você faz uma contenção, né? Contenção você tem que conversar, você tem que olhar, você tem que tirar o menino daquela crise, mas não segurar o menino, se for para segurar, bote o menino dentro de uma caixa fechada e tá bom, entendeu? Não precisa de gente. Né? Então, assim, tem que ter habilidade. Da forma como realmente, assim, estava sendo feita, como falaram, entendeu? Foi de uma forma, assim, que qualquer pessoa estava fazendo uma contenção, né? Os meninos estavam amarrados em sala de aula, e não é amarrado, a gente aqui nunca amarrou nenhum, e todos, não digo assim, o primeiro dia que chegava na instituição, eles não sentavam, eles ficavam de um canto para o outro, correndo de lá e para cá, a gente disponibilizava um profissional para ficar com aquele menino, entendeu? Para tentar estabilizar, criar uma rotina para que ele pudesse saber o horário que ele ia se levantar, o horário que ele ia se sentar, o horário que ele podia fazer as coisas, e aquele profissional iria trabalhar aquele menino, mas não precisava, assim, colocar o menino 24 horas amarrado, né? Porque ninguém quer isso para você. Eu não quero isso para meu filho de jeito nenhum, né? Mas a gente, assim, em determinadas situações, aí sim, não vou lhe dizer não, né? O meu filho teve agora tem um ano, né? Está acamado, inclusive, teve uma broncoaspiração, que podemos falar disso depois. E quando eu cheguei na UTI, ele estava sedado, tudo bem. Quando foram tirar ele da sedação, que eu cheguei novamente e eu vi ele amarrado, as mãos amarradas. E o médico me chamou e me falou, ele está puxando a alça do TQT.
Então, senão, assim, ele fez uma cirurgia para abrir aqui, para fazer a traqueostomia, e vão perder. Então, nesse momento, eu sei que o amarrar ele está sendo um benefício, porque ele pode estragar com a vida dele, né? Mas, assim, no decorrer do dia a dia, você manter ele amarrado, eu sou contra esse tipo de atividade, né? Sendo na hora, tá numa crise, tá se acabando, tá quebrando tudo. Você tem que fazer alguma coisa, então contém, segura, mas tem que saber segurar, né? Até ele se acalmar. Acalmou, soltou ele, conversou, soltou, ele ficou bem, pronto, não precisa estar amarrando mais, entendeu? E pelo que eu soube naquela época, era que as crianças ficavam o dia todo em sala de aula amarradas. Você acha que isso de alguma forma atrapalhou também para se ter, de certa forma, uma unidade do ativismo do autismo? Porque esse tipo de coisa também faz com que as pessoas tenham formas diferentes de reagir, de se posicionar, né? Eu lembro que na reportagem em específico, o pessoal da associação, eles acham que o que eles estavam fazendo era correto, né? Então, tinha posicionamentos distintos ali. Pois é, a gente vê, né, vários posicionamentos, até hoje, né? Até hoje a gente vê pessoas que concordam com isso, outras que não concordam com aquilo, outras que... Então, eu vejo assim, a realidade, sempre quando eu vou comentar algum tipo de atividade, de tratamento, tudo, eu primeiro me coloco no lugar. E tem aquela criança fazendo isso, eu coloco o Ramiro. Então, eu vejo qual é a minha reação. Se eu vou querer ou não aquilo para meu filho, entendeu? Então, assim, eu não quero que ele fique. Me angustiou muito vê-lo ali no hospital amarrado, mas lhe garanto que ele passou 2 ou 3 dias, porque eu chegava na UTI e eu desamarrava. E o médico, a senhora está desamarrando, não se preocupe, eu estou segurando a mãozinha dele, eu estou conversando com ele não vai fazer. Se ele, por acaso, tentar, ele estava com uma alçazinha no punho, né? Eu pegava a alça e prendia. Mas ele não ficou, e logo, logo ele se acostumou. Não foi preciso mantê-lo 1 mês, 2 meses, 3 meses amarrado de jeito nenhum. E ele hoje ele está usando o TQT, ele está usando o GTT e ele não pega, ele já se acostumou. Mas o que acostumou foi a rotina dele, a gente, toda vez que ele botava a mão, a gente dizia, meu filho, aí não pode pegar. Então, ele já foi criando na cabecinha dele que ali ele não podia pegar. E aí chegou um ponto de que ele não pegou mais, entendeu? E todo mundo admirava que ele lá na UTI, todo mundo dizia, mas ele não puxa, não, ele não puxa. Às vezes as enfermeiras chegavam, não, tem que amarrar. Eu disse, não, eu vou amarrar no momento que ele estiver realmente agitado, que ele estiver querendo puxar. Mas se ele está bem agora e não está, eu estou aqui com ele, estou olhando, eu não vou amarrar, entendeu? E não amarrava. E ele ficava bem, e ele está bem, tem 1 ano e 6 meses que ele está usando, basicamente, o TQT, GTT, e ele não puxa, ele não pega, entendeu? Todo mundo se admira. Mas ele não puxa aqui. É um trabalho. Não, agora não é mais trabalho, porque ele não puxa mais, ele não pega mais. Ele já fez aquilo para ele já é uma rotina. Porque você sabe que o autismo, ele vive autismo, principalmente quando ele é grave, né, autismo de esporte 3, que chamam, né? Mas eu acho que é aquele autismo, o autismo verdadeiro mesmo, que para mim, eu digo assim, né, na minha opinião, ele realmente, assim, é muito difícil, né, você fazer certas coisas, porque eles têm uma resistência muito grande àquilo que eles querem, né? Por exemplo, o meu, ele cisma com o short, ele não quer, e acabou, ninguém veste, porque até eu posso vestir, porque se eu chegar com a minha autoridade, você vai vestir, ele veste, mas eu dou as costas, ele tira, aí eu vou novamente, então, até ele se acostumar com aquilo que ele não quer, né? Eu, para não contrariar, bom, se ele quer aquele outro que é cu de vinho, não custa nada eu comprar o cu de vinho e dar ele, já acabou, entendeu? Então, assim, quando a coisa quando é pro lado de uma roupa, tudo bem, quando é pro lado de uma coisa que eu tenho que ver qual é o maior benefício. É eu segurar ele naquele momento por alguma coisa que ele quer fazer que pode prejudicar ele, ou uma coisa muito boba, né, que a gente deixa para lá, entendeu? Então, na realidade, é, é, dizer assim, você consegue controlar ele sem se amarrar? Consegue, consegue, com muita habilidade, com muito trabalho, mantendo aquela rotina mesmo, entendeu? Não pode falhar, né? E a gente consegue fazer com que ele se sente, consegue fazer com que ele fique aquele determinado momento. Agora, tem uma coisa, você não pode chegar hoje,
eu vou levar ele para a escola 8 horas, amanhã eu levo 9, depois da manhã eu levo 10, no outro dia eu levo 7h30. Não. Se você, porque assim, bagunça a cabeça dele e ele não sabe o que vai acontecer com ele. E aí ninguém consegue controlar ele. Mas se você seguir os horários rígidos, certinho, entendeu? Então não adianta, assim, no horário do almoço, não adianta você dizer está na hora de comer. Ele mesmo lhe disse está na hora de comer. Ele vem para o lugar dele e já sabe que ele quer comer. Aí começa a berrar, começa a sacudir as mãos, aí a gente já sabe que ele está inquieto, já olha no relógio, já é meio-dia, e ele come o horário do meio-dia. Então, se você mantiver isso, tudo organizado, entendeu? É trabalhoso? É, mas que você consegue fazer com que ele não precisa amarrar, não precisa fazer certas coisas, é para que a gente possa controlar ele de jeito nenhum. Aliás, você já apoia a revista Autismo? Sabia que você pode contribuir com uma pequena quantia mensal e fazer a revista impressa chegar a mais pessoas sem acesso à internet? Além disso, os apoiadores têm acesso à revista digital antes de todo mundo, além de conteúdo extra, como bastidores de reportagens e participação de lives exclusivas. Veja todos os detalhes no site canalautismo.com.br/apoie. Aqui no Espectros, muitas vezes evitamos de falar muito sobre temas familiares ou repetir perguntas, né, de temas que as pessoas comumente falam, mas o Ramiro e a sua experiência quanto mãe são aspectos muito importantes da sua trajetória e você até reafirmou o nome dele aqui várias vezes. Então eu queria saber de você, agora nesse momento que ele está na fase adulta, né, em outro momento da vida, como é que tem sido as questões, né, de vocês dois, do ambiente familiar, com relação ao acesso à saúde, com várias questões no autismo? Então, o Ramiro sempre foi um autista muito comprometido, muito severo, um autista bem clássico. Toda essa minha trajetória com ele, eu tinha que trabalhar também, né? Então, eu trabalhava e deixava sempre ele na AMAS, que foi a forma que eu encontrei para que eu pudesse realmente trabalhar e manter minha casa, né? E ele sempre, eu nunca dei medicação a Ramiro, eu tinha porque toda vez que eu estava qualquer tipo de medicação, ele tinha umas reações estranhas, entendeu? E aí eu chegava para a médica e dizia, ele não ficou bem, Então, ela sempre achava que era eu que não queria dar a medicação, que Ramiro não ia melhorar, que não sei o quê, que Ramiro, bom. E nunca dei, até idade de pelo menos 17, 18 anos. Nessa idade, e Ramiro, ele sempre ia para AMA, estava acostumado, participava das coisas, de tudo. Na adolescência, ele começou a mudar muito o comportamento dele. Começou a ficar muito mais birrento, começou a ficar, além do mais, mais autoagressivo. Ele não é agressivo, ele é autolesivo. Então, essas autoagressões dele começaram a ficar mais acentuadas, né, e mais pesadas, porque ele estava mais forte, né. E aí, bom, eu me lembro que naquela época eu entrei em contato com o Dr. Facion, que era um psicólogo, que também é psiquiatra, que vivia muito aqui com a gente. Você deve conhecer, não sei. Ele passou aqui pelo Espectros este ano. Aí eu liguei para o Facion. Aí eu disse, ele era muito meu amigo, né? Eu disse, Facion, o Ramiro tá assim, eu já não sei o que eu faço. Eu fui com ele ao mercadinho, sempre eu ia com ele pro mercadinho. No mercado, ele empurrava o carrinho, botava as coisas, eu queria o que ele queria, eu deixava ele colocar. Mas sempre tivemos era maravilhoso, era meu companheiro de supermercado. E aí, nesse dia, eu não entendi o que era que ele queria. Ele entrou numa crise muito severa. As meninas já estavam me dizendo que ele estava muito batendo na cabeça, sempre eu estava levando ele para dar ponto na cabeça, fazer sutura, porque ele sempre procurava o canto afiado da cabeça, da parede, para arrumar a cabeça, e estava ficando muito, muito severo isso. E aí, nesse dia, ele me quebrou uma prateleira de bebida no mercadinho, que eu não entendi. Realmente, eu dei Coca-Cola, eu dei batata, eu dei tudo que ele, às vezes, queria no mercadinho, e eu não entendi o que ele queria, ele não conseguiu me dizer, né, não conseguiu, ele não fala, ele não é verbal, mas eu entendo quando ele quer alguma coisa, eu não consegui entender, e foi ele começou a tirar roupa dentro do mercadinho, eu segurava o short, ele tirava a blusa, ele tirava o short, tirava o sapato, tudo lá para cima. Aí foi quando eu gritei o segurança veio para me ajudar, e aí ele segurou ele, eu vesti ele, pedi para botar ele no carro, aí botei no carro, quando eu liguei o carro ele se acalmou, trouxe para casa,
Uma coisa que acalmava muito ele era quando ele estava sendo nervoso, eu botava ele debaixo do chuveiro, pronto. Aí ele tomava banho, ele ficava horas e horas debaixo do chuveiro, ele se acalmava. Aí fiz isso, aí deixei com a menina aqui em casa e voltei ao mercadinho, fui lá resolver toda a bagaçada que ele fez. E aí eu fiquei, foi quando eu liguei para o Facion. O Facion estava montando uma clínica, né? E ele disse, você está muito, muito... Minha irmã tinha morrido, a madrinha dele. Eu fiquei muito mal, porque a gente era muito junta, né? E aí ele disse, Mário, calma, você está muito ruim, você precisa cuidar um pouco de você. Deixa o Ramiro vir para cá, eu cuido do Ramiro aqui um pouquinho. Deixa eu pegar o Ramiro. Não, de jeito nenhum. Aquela coisa de mãe que não desgruda, não tira do umbigo dela de jeito nenhum, né? E aí eu disse, não, não de jeito nenhum, de jeito nenhum. E eu, foi muito aí, conversei com aquela médica que eu te falei no começo, a Marbene. Ela só, o Facião está montando uma clínica, deixa ele lá um pouquinho para você ver. Não, de jeito, todo mundo me dizia isso e eu não queria. Bom, por fim me convenceram. E eu levei, ele passou 2 meses em Minas, né? Quando chegou lá, aí tudo bem. Falei assim, eu não sei o que é que o Ramiro está fazendo aqui, que ele está muito bem. O pessoal muito diz assim, que ele junto de mim, ele tem um comportamento, ele fora de mim, ele tem outro comportamento. Como que ele tem a segurança de que eu não vou deixar ninguém fazer nada, ou coisa assim, ele apronta, mas quando ele está fora de mim, ele maneira mais um pouquinho o comportamento dele. Aí nisso eu deixei lá uns 2, 3 meses, foi 2 meses e meio mais ou menos, e ele ficou bem, trouxe de volta, aí o Facion me deu um dos funcionários dele para ficar mais um mês aqui em casa comigo, e ele ficou bem. Bom, o funcionário foi embora, e aí e ele continuou bem. Uns 2 meses depois, aí começou tudo de novo. Eu disse, não, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer agora? E uma mãe que tinha um filho lá, um autista também, ela me chamou e disse, olha, tem uma médica aqui, que eu levei o Manuel e ela passou um medicamento, e ele ficou bem. Eu disse, eu não quero dar medicamento a Ramiro. Aí ele disse, não, mas leva lá para ela para ver. Bom, nisso ela passou a risperidona, logo quando surgiu, não me lembro. Comprei risperidona, muito caro, porque o SUS não dava, né? E aí, quando eu comecei a dar risperidona a ele não teve nenhuma reação, né? E ele ficou bem. Aí eu disse a elas, não, ele está bem, está mais calmo, começou a dormir melhor. E aí ele estava muito bem, pronto. Comecei, sempre eu ia, ela só me dava receita, fazia alguns exames, e sempre eu dando a risperidona. Ele passou mais ou menos uns 15 anos tomando a risperidona. Foi de 18 até uns 30 anos, mais ou menos, sei lá, mais ou menos isso. 30 e poucos anos. Aí, a gente vinha notando, as meninas da AMAS também estavam notando. Maria, Ramiro tá estranho, o Ramiro tá todo duro, o Ramiro tá parecendo um robô, e eu fiquei preocupada. Aí levei no médico aqui, no neurologista. Ele está apresentando esse comportamento, tudo aí, eu levei para 2 neurologistas, aí uma disse, ele tá com Parkinson. Aí eu digo, ai não, meu Deus do céu, não é possível. E aí, resultado do diagnóstico foi Parkinson mesmo. Bom, e o Parkinson dele é um parkinsonismo, né? Mas é um Parkinson que na hora que ele toma o medicamento, né, para aliviar um pouco, ele fica bem. Quando passa o efeito do medicamento, ele volta a se tremer, ele volta a ficar rígido, aí ele não tem muita reação. E era assim, o meu sonho era ele ficar adulto, eu me aposentei, até podia ter trabalhado até mais tarde, mas me aposentei para ficar realmente com ele. Achei que já tinha trabalhado o suficiente, agora ia cuidar dele, e deu tudo errado. Fui cuidar, mas não da maneira que eu queria, né? Eu queria, basicamente, eu fiz o Ramiro para que na fase adulta pudesse ser meu companheiro para ir ao cinema, para a gente ir ao shopping, para a gente ir a algum lugar, para a gente sempre estar junto. E foi tudo o contrário, né? Aí eu vi que a realidade que bateu na minha porta foi totalmente diferente. E, bom, comecei agora a trabalhar e comecei a ler, comecei a estudar Parkinson, porque do autismo eu já sabia muita coisa. Depois, com 10 anos que ele está com Parkinson, ele vinha tossindo, eu sem saber o que era. Aquelas coisas assim, ninguém esclarece a você o que, que pode acontecer. Olha, cuidado com isso, que pode acontecer isso, entendeu? Eu acho uma falha muito grande dos médicos, sabe, nesse sentido. Me queixo muito. Porque se eu soubesse que isso poderia acontecer, eu teria evitado muita coisa, eu teria tido mais cuidado com muita coisa, entendeu? Eu teria feito mais exames, teria tido uma preocupação maior e ele não chegava onde chegou. Um belo dia,
eu me acordei, a cuidadora dele me chamou, dona Maria, Ramiro tá estranho, tá verde, eu notei que ele estava muito mal, ele sem respiração, e aí eu peguei ele, levei de imediato para o hospital. Quando eu cheguei lá, na hora que eu entrei, o médico olhou para ele e fez assim, mãe, sai daqui que eu vou entubar. Então ali para mim foi assim, fim do mundo, né? Acabou tudo para mim. Tudo que eu fiz, toda a minha vida, né? E aí entrei em pânico, chamei os irmãos, bom, ele ficou entubado, ele passou 4 meses no hospital, eu 4 meses morando no hospital com ele, praticamente. E hoje a gente tenta tirar, né, esses aparelhos invasivos dele. Ele perdeu, ele emagreceu quase que 60 quilos, né? Ficou muito raquítico mesmo. E esses aparelhos que a gente pensa em tirar, toda vez a médica quer tirar, mas não tem condições. Quando a gente dá comida pela boca, às vezes ele quer, a gente vê que ele quer, ele tosse, ele pode entalar, pode se engasgar. E a vida dele hoje está assim, está em casa. Eu sou aquela mãe que não deixo o Ramiro em casa, eu saio com ele para todo canto. Ah, vou com ele para a igreja, vou com ele para o shopping, para isso, mas sim, o que ele mais gostava, que era comer, ele já não come, então eu não posso passar por uma lanchonete, uma praça de alimentação. Hoje meu passeio com ele é um parque, é uma coisa assim mais diferente, né? Por conta de não levo ele aonde levava, né? Ah, se tem os aniversários dos primos, dos sobrinhos, de tudo, eu já não levo ele para não estimular, porque ele não pode comer, né? Então, ele já está com uma vida um pouco mais limitada nesse sentido, né? E a minha também, porque eu fiquei muito mais em casa, né? E por isso que aquilo que eu lhe disse assim, no decorrer do tempo, a gente vai conversar sobre isso e assim, tá difícil eu controlar, eu conseguir é, 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 coordenar a minha vida como ativista, é, sendo presidente da ABRA, lutando por isso, e com a parte que eu tenho que cuidar do Ramiro em casa. Apesar dele estar com home care, apesar dele estar com enfermeiro 24 horas, com uma briga com o plano de saúde, mas a gente judicializou e ele tá com 24 horas, mas você sabe que o trabalho é muito grande, né? Muito grande, então ele hoje, basicamente, ele não está totalmente acamado, porque a gente levanta ele e tudo, mas o fato dele ter ficado muito tempo na UTI, muito tempo numa posição que quando a gente colocou ele para caminhar, ele já não anda, né? As pernas deles atrofiaram e ele não consegue andar, porque no momento do Parkinson, que ele fica rígido, aquilo ali vai atrofiando, vai, e ele já não anda, está na cadeira de roda, né? Mas mesmo assim, a gente ainda é meu companheiro, a gente ainda sai, eu ainda faço. Eu não levo ele para fazer as terapias fora, porque o homem quer vir fazer tudo em casa, né? Ele tem atendimento 24 horas, tanto de enfermagem, uma vez por semana médico, fisioterapia todos os dias, fonoaudiologia todos os dias, entendeu? Então, como ele está fazendo toda essa terapia em casa, não tem necessidade de fazer terapia com ele fora de casa. Mas eu saio muito todo dia, eu saio com ele, levo ele para passear, levo ele no campo, levo ele no outro, para que ele não perca essa vida social dele, né? Para que a gente não tire isso dele. Então, ele tem melhorado, engordou mais um pouquinho, tá mais tranquilo, mas assim, as atividades que ele fazia, ele perdeu muita coisa, né? E tá nessa, hoje não tá, assim, tudo que eu trabalhei, tudo que eu fiz por ele, e tudo que eu cheguei a fazer, o meu pensamento naquela época era que quando ele chegasse nessa fase adulta, ele tivesse, pelo menos, ele pudesse ter uma vida diária independente. Eu sei que para ele, assim, ele perdeu muita coisa, e eu sei que ele não ia chegar a trabalhar, ele não ia chegar a muita coisa que ele não ia chegar a fazer. Mas antigamente, ele fazia os trabalhos de arte dele, ele pintava, ele fazia todas aquelas coisas, enfiava bijuteria. Então, tudo aquilo que ele fazia de trabalhos manuais, ele perdeu, né? Hoje ele não quer fazer mais nada, mudou muito o ritmo de vida dele, né? Então, hoje, assim, a gente vive muito por ele, mas, assim, essa vida dele é um pouco limitada. Como está nova, a médica me promete, assim, não errei, não é promete, ela me deixa a ver que esse quadro pode mudar, entendeu? Tanto para melhor como para pior. Ele pode melhorar bastante, dependendo de tudo que a gente está fazendo, ou pode vir um baque muito maior e ele ficar muito mais comprometido ainda, entendeu? Então a gente está lutando agora, com a questão da saúde mesmo, mas
para que a gente tenta melhorar, tenta ver se com essa terapia ele, pelo menos ele não, o tempo de vida, né, como o médico disse assim, que hoje a pessoa quando adquire um Parkinson já é uma pessoa idosa, já é com seus 60, 70, 80 anos mais ou menos, então ele está muito novo, ele tem 40 anos, né, então a gente tenta trabalhar isso para que não complique a vida dele tão cedo, para que ele possa viver mais. Entendo, entendo. E fora de toda a sua atuação no autismo e a sua longa jornada como mãe, o que que você gosta de fazer nas horas vagas? Eu sempre assim, como tá muito difícil de eu estar saindo de casa, né, eu procuro ver, procuro ler. Agora sim, eu leio muito sobre Parkinson, e sobre o que está acontecendo no mundo do autismo, né? As atividades diárias de casa que eu tenho que fazer, né? Tipo compras, tipo resolver, porque eu sou basicamente homem e mulher da casa, os meus 2 filhos são mais velhos, casaram, né? Hoje eu tenho 6 netos e tenho uma bisneta, adoro curtir a minha bisneta, nossa, é assim, meu sonho, e minhas netas foram basicamente assim, o complemento da minha vida, mas na época que elas nasceram, né, então conviveram muito com o Ramiro, eu tenho uma neta já com 32 anos, o Ramiro tem 40, então eles viveram muito tempo juntos, mas agora surgiu minha bisnetinha, filha da minha terceira neta, e assim, eu sempre estou presente, né, na vida deles, e geralmente, assim, mais assim, eu não saio, não tenho muito assim, atividade social, eu vou mais casa de família, e mais ele. E nas horas que eu não estou com ele, né, eu procuro ler, eu procuro ver alguma coisa, viajo muito também, ainda continuo, né, faço parte dos conselhos, eu tenho assento no Conselho Nacional de Saúde, no Conselho Nacional de Direito da Pessoa com Deficiência, algumas, algumas comissões, né, tipo ciclo de vida, tipo Comissão da Pessoa com Deficiência, dentro dos conselhos, faço parte também. E, assim, de vez em quando eu estou viajando, eu tenho montar um forte esquema na minha casa para que eu possa viajar, né, um esquema com o Ramiro, alguém que fica, alguém que me substitua, né, cuidadores que possa ter essa gerência, né, que eu tenho na minha casa, que possa ter também com ele quando eu estou fora, né, e basicamente minha vida é assim, não estou muito atuante, né, há anos aqui de Aracaju eu me afastei um pouco, quando precisam de alguma coisa, quando precisam de alguma consultoria, alguma coisa com eles. Ah, Maria do Carmo, tem uma dúvida nisso, assim, assim, eu ajudo, mas não estou, porque ele não está participando, né? Fica muito difícil o atendimento do Ramiro com toda essa estrutura, até por conta do home care mesmo, se eu começar a botar Ramiro fora de casa, eu posso perder o direito do home care e já me ajuda muito, porque financeiramente, se eu não tenho as enfermeiras, para mim é muito ruim, né? Eu vou ter que pagar pessoas para trabalhar, para fazer, para dar alimentação dele na GTT, para ter toda essa equipe que eu tenho em casa, que são enfermeiros 24 horas. Então, não é bom também, eu não posso estar fazendo isso, até o dia que ele melhorar. Quando pelo menos se ele conseguir tirar a TQT, então aí eu já posso levar, já pode voltar às atividades dele na instituição. Então eu levo assim muito pouco, levo um dia, ele passa uma tardezinha, mas com toda a infraestrutura a gente vai, a enfermeira vai, o cuidador vai, né? E basicamente minha vida está voltada praticamente em função dele. Sou católica, de vez em quando vou à missa, né? Eu gosto de ir à missa, então, nas minhas horas vagas, eu vou à missa. Gosto muito de ver, de assistir filme, sempre eu gostei, então ligo a televisão, ligo a internet, a Netflix, o Google Play, sei lá o que for, e assisto, quando tem um bom filme, assisto um bom filme. A vida se transformou nisso, mais ou menos. Quando viajo, eu já tenho mais um tipo de lazer, vou com as meninas a uma reunião, aí, gente, vamos bater um papo no restaurante, vamos juntar a turma toda, quando a gente se junta, vamos ver o que está acontecendo. Aí a gente sempre se junta, a gente conversa, e basicamente a vida ficou isso. Me conte um sonho que você já conseguiu realizar e um que você ainda espera realizar. Olha, eu acho que o sonho de que eu vi foi que, sim, eu queria ver o mundo do autismo diferente, e eu já estou vendo muita coisa diferente. O que eu queria
realizar muito era que eu queria o melhor atendimento nesses casos. Por isso que eu estou muito me preocupando com essa questão da vida adulta, porque esses meninos, eles vão para a escola, eles têm uma vida, mas quando não conseguem ir para o mercado de trabalho, eles param. Então, a vida deles para, e eu queria modificar isso. Eu queria que, tipo assim, escola ao longo da vida, né? Que eles tivessem esse atendimento, continuasse, que eles fizessem alguma coisa nessa área, tipo oficinas mesmo, entendeu? Então, você vê assim, eu posso citar que eles gostam de fazer isso. Eu posso citar que naquela época o Ramiro pintava quadros assim, invasivos, né? E ele fazia. Então, teve um quadro que ficou muito bonito, inclusive eu tenho ele na minha sala. E eu noto que, e eu tenho um outro quadro que comprei, um quadro bonito, mas eu noto que aquele quadro incomoda ele, que ele quer o quadro dele naquele local. Ele começa a querer tirar o quadro, então quando eu boto que ele pintou, ele fica satisfeito. Então, isso para mim, ele é como que ele diz assim, eu fiz, fui eu que fiz, eu gosto, está bonito, eu quero ele aqui, e eu coloquei. Então, eu queria que ele continuasse a fazer mais quadros, eu queria que ele continuasse a fazer mais outras coisas, mas em casa, terapia, assim, dentro de casa, é muito difícil, porque tem muitas outras coisas. Então, se ele sai para fazer só aquilo, então é bem melhor. E é isso que eu estou procurando fazer com ele, mas eu sempre vi, eu fui aquela pessoa, por isso que eu digo, eu tenho outra vida depois do Ramiro, porque depois do Ramiro eu comecei não só a ver o Ramiro, eu comecei a ver outras crianças que têm o espectro igual o Ramiro, entendeu? E que as mães não têm nenhuma condição de vida, né? E assim, me dói muito eu ver mães que estão amarrando teus filhos em casa, que a gente sabe que acontece muito, que elas não têm outra solução, né? Mães estão se matando porque não estão aguentando, né? Então, isso, eu queria que isso não acontecesse, eu queria que o governo desse um maior apoio. Então, o meu sonho é ainda ver em cada estado do nosso país um centro de autista onde que todos pudessem estar ali, entendeu? Fazendo alguma coisa na fase adulta e podendo ser útil, pelo menos, né? Para eles mesmos, né? Alguma coisa que eles pudessem. Então, isso a gente ainda não vê. A gente vê para aquelas pessoas que têm uma situação financeira boa, que possa pagar uma clínica, que possa pagar um local onde eles possam estar fazendo essas atividades. Mas eu ainda quero ver isso, sim, a nível de SUS, a nível de Ministério da Educação, a nível de Ministério da Ciência Social. É isso que eu quero, que o governo realmente seja um Estado parte, mas de verdade, entendeu? Que possa dar todo atendimento, que possa dar estrutura de vida para essas mães, dar apoio a quem cuida, porque hoje quem cuida está sofrendo, porque ninguém cuida de quem cuida, né? Então a gente precisa dar esse apoio. Hoje o meu sonho, eu ainda estou no movimento porque eu quero ver isso, sabe? Eu quero ver toda essa estrutura, que essas mães tenham apoio, que essas mães parem de se matar. É um sonho que eu tenho na vida. E aqui no Espectros a gente sempre encerra os nossos episódios com o quadro Bate-Bola, em que eu falo um tema, uma sentença, e a pessoa que tá conversando comigo responde algo que corresponda àquilo. Então, primeiro tópico, uma palavra que te resume. Uma palavra que me resume é solidariedade. Último livro lido. O livro do Facione, do Walter Camargo, sobre autismo. Foi os últimos livros que ultimamente eu só leio. Não tem livro assim, sabe? Eu leio mais matérias sobre Parkinson. Uma viagem marcante. Uma viagem marcante, Portugal. Um momento triste. A perda da minha mãe e da minha irmã. Um defeito. Ansiedade. Uma pessoa que você gostaria de conhecer. Pode ser tanto uma pessoa que está viva ou uma pessoa que é uma figura histórica, que já não está mais viva. Há tempo, eu não sei pronunciar direito, Temple Grandin, aquela autista dos Estados Unidos, eu queria conhecê-la. Um conselho que você daria à sua versão mais jovem. É viver mais, não ser tão, por exemplo, assim, e deixar, não sobreproteger muito. Eu superprotegi demais os meus filhos. Um artista ou uma banda favorita. O Antônio Fagundes. Um filme. Girassóis da Rússia. Prato favorito. Prato favorito, carne de sol. Uma bebida. Talvez vinho branco. Uma comida que você não gosta.
Lasanha. E por fim, frase favorita. Só se vê bem com o coração, essencial e invisível para os olhos. Maria, muito obrigado pela sua participação aqui no Espectros, para falar sobre a sua trajetória, sobre o seu trabalho, sobre a sua trajetória com seu filho, sobre várias dessas questões. Então, queria deixar aqui meu agradecimento. E fica o espaço aqui, então, para uma fala final sobre o que você quiser dizer para o público. Enfim, fique à vontade, o espaço é teu. Não, acho que eu vivi muito bem, eu tenho uma vida muito tranquila, espero que o Ramiro melhore, vou continuar, a minha vida sempre assim com ele, e eu acho que esse mundo devia ser um pouco mais humano. O mundo está ficando muito desumano, e eu espero que violência e tudo mais diminua, acabe, né, que as pessoas sejam mais humanas, que sejam menos preconceituosas e que aprenda a respeitar a diferença. E mais uma vez, muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Nos encontramos em outubro. O Espectros é uma produção da revista Autismo em parceria com a clínica Somar Special Care. Localizada em Pernambuco e com unidades em várias cidades do estado, a Somar Special Care tem o objetivo de mudar a vida das pessoas autistas com profissionalismo e amor.